Olá, sejam bem-vindos à semana número 7 da disciplina de Língua Portuguesa 3. Eu sou o professor Luciano Mendes de Souza. Hoje vamos falar de protótipos e metáforas. Como ele é um assunto bastante interrelacionado, eu vou fazer uma apresentação conjunta desses temas, embora eu vá falar primeiro de protótipos e depois de metáforas. Como usual, a nossa leitura básica é o capítulo de Cansado, Manual de Semântica, que está postado na UFPR Virtual. Bom, comecemos falando então sobre protótipos. O que são protótipos e de onde vem essa ideia dos protótipos e de que modo que ela nos interessa enquanto linguistas, né? Então, a gente viu que um dos limites da abordagem referencial é justamente como ela vai lidar com o fato de que a linguagem certamente tem uma realidade psicológica. A abordagem referencial não é muito clara a esse respeito, embora, né, certamente que ela tem uma preocupação com a realidade mental das estruturas que estipula do funcionamento da linguagem tal como ela supõe. Então, mas isso não é muito claro, né? Como a gente viu, essa preocupação não está expressa explicitamente na abordagem. Bom, o fato é, se existe uma contraparte mental do significado, qual é a sua natureza? Pensemos um pouco sobre isso, né? De tentar considerar que, bom, nós falamos e quando ouvimos alguém falar ou vemos alguém fazer algum gesto numa língua de sinais, ou quando encontramos os sinais numa escrita que nos é familiar, a gente vai associar aquele signo linguístico, seja escrito, gestual ou oral, a alguma coisa lá na nossa mente, né? Pensa no exemplo que a Cansado oferece, né? O Saci. O que vem à nossa mente quando encontramos esse signo linguístico? Claro, se você conhece o Saci, provavelmente você vai ter uma imagem como essa aqui, né? Embora possa ter variações, mas é um sujeito que tem uma perna só, ele é negro, ele veste roupa vermelha, touca vermelha, né? Fuma, algumas situações, gosta de cachimbo, né? Tem histórias que ele gosta de cachaça, às vezes é um homem mais velho, pode ser um menino, travesso, mas, enfim, qualquer que seja a sua representação do Saci, parece que tem um conjunto comum de elementos, né? Ok? Mesmo vou dar um Google aí, como eu fiz para procurar as imagens, notem que em comum parecem ser esses traços, né? É um negro, tem uma perna só, usa touca vermelha, em algumas situações parece ser um adulto, outras parece ser uma criança, e tem representações dele como um velho também. Então, tudo depende de alguns fatores, como veremos, né? Bom, isso quer dizer que a linguagem está associada a uma representação mental? O que seria essa representação mental? Uma imagem? Quando eu vejo, para dar outro exemplo, a palavra casa, vem à minha mente uma casa? Como essa aqui, de repente, né? Aquela casinha tradicional, quadradinha ali, com gramadinho, chaminé, um telhadinho triangular, porta, janela, etc e tal. Mas pensa o seguinte, puxa, de que modo que a minha experiência no mundo também afeta isso, né? A gente vai ver que parece que afeta. O carro. Se você tem o conceito de carro, se você sabe o que carro é, te vem à mente isso aqui? Uma foto, lá, mesmo que seja um carrinho de brinquedo aí,
parecido com um Fusca. Mas será que vem essa imagem na nossa mente? Mas precisa ser exatamente uma imagem? Ou será que precisa ser apenas algo muito, muito abstrato, do tipo uma morada? Algo que se pareça com uma morada, no caso de casa, ou algum automóvel nesse sentido, algum veículo, algum elemento que nos permita nos deslocar, que tem um volante, quatro rodas, pelo menos um banco para o passageiro e para o motorista, um motor, etc. Né? Então a gente pode pensar nessas coisas. Bom, há quem diga que não é exatamente uma imagem, que na verdade seria um conceito. Porque como é que a gente vai lidar com termos abstratos, né? Novamente, veja que eles são um pepino, né? Democracia, liberdade, fé, ou mesmo elementos que designam classes de objetos, como, sei lá, animal. Veja, um animal é uma classe de entidades, embora eu possa ter lá dentro, sei lá, um elefante, uma baleia, um tigre, um gato, um cachorro e um papagaio. Eles são muito diferentes entre si, né? Então, será que eu tenho, não, associado a esse conceito animal, uma série de imagens de entidades ou alimento? Ao conceito alimento, eu tenho associado lá dentro diferentes coisas, como, sei lá, pão, feijão, feijoada, macarrão, maçã. Ok, parece que tá, se pensar, puxa, embora todas essas coisas estejam agrupadas sob o signo de alimento, né, a gente usa esse termo linguístico alimento para se referir a todas essas coisas também. Será que lá na nossa mente teria isso, né? Esse conjunto de imagens? Parece que não, né? Bom, o que são, afinal, os conceitos, pensando aí também nessa ideia dos protótipos? Bom, se o Frege estava certo, o sentido pode ser associado a um conceito, a uma ideia, uma abstração, né? E a gente viu em aulas anteriores, quando discutimos o sentido e referência, que o Frege via que, em relação a um signo, a uma palavra, ele não tem a relação dele com o mundo não é direta, né? Eu tenho um outro elemento aqui que é o sentido, que pode ser associado a um conceito, a uma ideia, tá? Mesmo, né, há quem diga que essa tradução de Sinn, né, do alemão como sentido, também dá para a gente especular sobre o que exatamente o Frege tinha em mente com ela, né? Então, veja, de uma palavra, né, um signo linguístico aqui, eu tenho pelo menos dois elementos, como a gente viu na visão fregiana. Eu tenho a referência, aquilo que ele denota lá no mundo, né, aquilo que ele alcança no mundo, e aquilo que ele expressaria, digamos assim, que é o seu sentido, ou o seu conceito. Então, o significado parece que é a união dessas duas coisas, e a gente viu também que o sentido é o que nos ajuda, é um dos caminhos para se chegar à referência. A relação entre a palavra e o mundo não é direta, então ela é mediada pela referência, tá? Então, a gente pode se perguntar com mais cuidado, o que é isso aqui, então, afinal de contas, né? Isso aqui é a linguagem, isso aqui é lá o mundo, e o que é o conceito? Ou uma ideia, mesmo que esse mundo seja uma construção social, etc e tal, enfim, né? Não precisa ser a realidade, né, objetiva, física, né? Embora, né, eu acho, pessoalmente, que a gente não precisa comprar uma metafísica hard para, mesmo adotando uma abordagem referencial do significado. Bom, a gente pode pensar, né, que, como diz a Cansado, olha, eu tenho conceitos lexicalizados e não lexicalizados. Interessa para a gente os conceitos lexicalizados. Embora eu possa falar de coisas que não são lexicalizadas, como
o exemplo que ela dá, eu queria comprar um suporte para colocar coador de pano na garrafa térmica. Eu estou falando de uma entidade aqui, um suporte para colocar coador de pano na garrafa térmica. É uma entidade que ainda não existe, digamos assim. Talvez até exista, mas, enfim. Eu já vi suportes assim para coador para xícara, assim, de repente você quer passar um cafezinho no coador de pano, mas uma xícara individual, parece que tem, mas para pôr em cima de térmica eu nunca vi. Mas isso tem um nome específico? Não que eu saiba, né? Então, veja, o que nos interessa é de que modo que a gente pode encapsular conceitos ou ideias num vocábulo ou numa forma linguística especial. Veja que aqui eu tenho uma construção sintática que expressa toda essa ideia. Perdão. Deu soluço. Ok? Bom, claro, ela faz uma rápida comentário ali que é sempre interessante a gente olhar para como, né, as crianças lidam com a linguagem, porque é uma maneira também de a gente de lançar alguma luz, né, sobre como a língua funciona. O que a gente vê é que as crianças no processo de aquisição de linguagem passam por dois momentos, né? Então, veja, elas, num primeiro momento, têm um momento de superextensão, de usar um conceito e se aplicar ele a mais entidades do que regularmente, sei lá, os adultos fariam, né? Como o au-au. Uma criança falando au-au, normalmente a gente interpretaria como se referindo só aos cães, né? Mas acontece que crianças ali de 2 anos e pouquinho, provavelmente, em algumas situações, vão usar au-au para se referir também a outros animais, como gatos ou outros animais similares, tá? Ao mesmo tempo que elas podem fazer uma subextensão também, restringirem demais os termos, né? De usar, por exemplo, nenê para falar só de um nenê específico. Por exemplo, nenê é só aquela bonequinha dela ali e não qualquer outra boneca que seja também uma boneca neném, por exemplo, tá? Então, as crianças vão passando por esse jogo, né, de usar os elementos no primeiro momento de uma maneira mais ampla, depois restringem um pouco mais, até que vão encontrando esse equilíbrio, né? Bom, tem uma discussão na literatura também sobre quais seriam as condições para que eu possa usar um determinado elemento linguístico, né, enquanto um protótipo, uma categoria, né? Porque pensa aqui no caso de menina, né? Menina parece que precisa ter pelo menos esses elementos, né? X é uma menina, sei somente se X é criança, se X é fêmea e se X é humano. Então precisa ter pelo menos esses traços. Então a gente diria que essas são as condições necessárias para que eu possa usar esse elemento linguístico, menina, para me referir a uma determinada entidade lá no mundo, né? Bom, o problema, se os falantes compartilham os mesmos conceitos, também compartilham mesmo os traços e condições. Ou seja, na medida que eu estipulo essas condições, né, necessárias o suficientes, eu poderia supor que elas têm realidade psicológica que os falantes dominem esses traços, né? Ou pensa num outro exemplo aqui, né? A diferença entre uma zebra e um tigre. Eles têm listras, têm 4 patas, ok? Só que as zebras são herbívoras e os tigres são carnívoros. Agora você pode dizer, tá, mas as listras da zebra são pretas e brancas, as listras do tigre são pretas e amareladas, carameladas, areia, tem um tom assim, né? Então, opa, o tigre tem uma cor mais pro amarelo, pro laranja. A zebra tem listas brancas e pretas. Mas você vai dizer, não, espera aí, tigre não é isso ainda o que difere um tigre de uma zebra.
É o fato de eles comerem, tigres comerem carne, zebra comerem vegetais. Você dizer, não, mas eu nem sabia que zebras eram herbívoros. Mas dizer, não, há outras coisas também. Parece que o que é necessário, como é que a gente define isso? Você vai dizer, tá, mas espera aí, zebra é mais parecida com cavalos, com burros. Tigre parece com o quê? Ah, tigre parece mais com onça, com leão, com panteras, é um gatão gigante, né? Então, opa, tem uma coisa ali de parentesco com outras com outros animais, você pode dizer então que parece uma característica suficiente, né? Então, como a gente define esses elementos, essa é a grande questão, né? Porque um dos problemas é que as pessoas simplesmente usam os elementos, né, vocábulos, sem se darem conta dessas condições. Posso imaginar um sujeito que fale de minhoca e não saiba que minhocas são cegas, são hermafroditas. E daí? Eu posso colocar lá nas características de minhoca, nas condições necessárias para ser uma minhoca, que elas são cegas, que elas são hermafroditas, ou seria uma condição suficiente? O que parece ser necessário para que quando eu fale de minhoca, você entenda que estamos falando daquela mesma entidade? Rasteja, come terra, vive embaixo da terra? É para se pensar. Bom, temos em seguida a teoria dos protótipos. A teoria dos protótipos vai supor que os conceitos são graduais e organizados em torno de um membro típico. Não precisamos pensar em características definidoras nesse caso, embora talvez se possa usar alguns traços também, né? Por exemplo, a gente vai associar à noção ou ao conceito de ave os elementos prototípicos. A gente vai lembrar ou associar à noção de ave muito mais coisas como os passarinhos, o pombo, mesmo galinhas também, né? Embora galinhas não voem, você possa pensar, tá, talvez seja por alguma limitação, algum fato de que elas foram domesticadas e adquiriram um peso maior do que a, as asas delas aguentam, não sei, né? Porque não é exatamente talvez a aerodinâmica ali, né, das galinhas não facilite o voo delas. Mas pensa lá numa ema, uma ema não voa, né? Uma ema é um bicho esquisito, comprido, pernudo e tal, mas tem um peitão, mas se pensa, olha, tem outros animais, tipo tuiuiu, etc., que são lá pernudos, mas voam. Então, a noção de ave parece que a gente vai associar tipicamente uma entidade que tem bico, tem pena, tem uma pata ali que a gente consegue identificar também, como são 3 dedos ali, meio unidos, coloca ovos, faz ninho, etc. e tal, né? Coisas que os pinguins fazem, mas você sabe que um pinguim bota ovo, você sabe que um pinguim choca seus ovos. Veja, pinguim tem pena, pinguim tem bico, só que pinguim não voa. Vou dizer, poxa, pinguim é meio parecido com uma galinha, então, né? Mas olhando assim de longe, você vê foto de pinguim, você diria que o pinguim é uma ave, tirando o fato de que tem bico, que é a única coisa que eu acho que a gente consegue ver né, pelas imagens é o bico dos pinguins, mas não, a gente não consegue ver pelas fotos que eles têm penas. Mas o fato é que eles nadam também, que é uma coisa que a gente vê, a gente vê outras aves nadando, muito pouco, né? Eu acho que quem mora no litoral, eventualmente pode ver gaivotas e outras aves litorâneas que pescam, né? Que dão mergulhos no mar para pescarem. Então, mas elas não ficam lá nadando, né, morando sistematicamente ali. Embora o pinguim não more, né, o pinguim mais, mas seja capaz de passar um bom tempo também embaixo d'água.
Então, talvez porque passe tanto tempo embaixo d'água, o pinguim é uma ave que não precisa voar, né? Simplesmente nada para buscar seu alimento, como outras aves que vivem no litoral, né? Embora não, eles se obriguem a nadar, enquanto outras simplesmente mergulham e saem. Ok? Talvez você possa pensar aqui também em outras aves menos prototípicas, né? Ou coisas como, sei lá, o ornitorrinco, que é um bicho que tem bico, bota ovo, mas não tem pena, então a natureza também não é tão pão, queijo assim, né? Veja que uma entidade pode pertencer a duas categorias, aparentemente, né? Note que baleias, embora sejam mamíferos por um certo sentido, né? No sentido de que amamentam seus filhotes, por outro lado, elas parecem peixes, porque têm barbatanas, vivem na água, nadam, etc, né? Embora tenha coisas que vivem na água também, sei lá, os anfíbios, mas que não nadam exatamente, embora, sei lá, pensar um anfíbio típico aí, sei lá, um sapo é anfíbio, né? Sapo nada, né? Tem sapos que nadam, embora bote seus ovos na água, etc e tal, sapos nadam, gostam de ambientes aquáticos, etc. Tá? Dá para a gente pensar, então, que o maior número de propriedades classificaria o indivíduo dentro de uma categoria ou outra, né? Embora acho que a maioria de nós, vendo uma baleia, sem saber que ela é um mamífero, diria que ela está mais para um peixe do que para um mamífero, né? Que não tem pelo, sei lá. Embora vivam em bandos também, cuidem dos filhotes, etc e tal. Não são uma entidade que a gente associaria como tipicamente um mamífero, né? Nem tipicamente um peixe também, porque não tem escama, então, embora se pareça com um peixe, não é exatamente um peixe. Tá? Mas veja que não importa, importa muito pouco, de fato, as categorias e conceitos que os biólogos usam, porque isso que a gente vai aprender na escola, isso vai depender da nossa experiência intelectual com essas entidades. O ponto é que, mesmo antes de entrar para a escola, a gente é capaz de utilizar. A gente fala de baleias, fala de pinguins, então a gente sabe se referir adequadamente a essas entidades. Acho que na maioria das vezes as crianças vão falar de baleias falando da entidade correta, e vão falar de pinguins também se referindo a isso que os adultos chamam de pinguins, mas sem saber nada basicamente sobre elas nesse nível mais de detalhe, assim, de saber que, sei lá, uma baleia amamenta os filhotes, ou que o pinguim bota ovo, né? Ok. Dica cultural. Tem um documentário muito legal chamado A Marcha dos Pinguins, que é fantástico, que mostra a marcha, né, dos pinguins. Esqueci o nome, a espécie de pinguim. É uma espécie de pinguim que vive lá no Polo Sul. E eles fazem, durante uma época do ano lá, eles fazem uma jornada até um lugar específico lá no meio da Antártica, onde boa parte da espécie se reúne lá em conjunto, colocam os ovos, né? E eles ficam lá numa região que é um pouco distante do litoral. Aí chega uma certa época em que as mães deixam os pais chocando e elas vão se alimentar, né? Só que daí elas têm que ir até lá no litoral se alimentar. Elas vão lá, se alimentam e voltam. E voltam trazendo comida para os outros, então é bem legal. E elas voltam e 90% delas acha de volta o seu ninho. Então é fascinante, tá? Então é muito legal. Fica a dica, Marcha dos Pinguins. Bom, tem uma outra ideia também na literatura, é que os conceitos são fuzzy, nesse sentido de que eles têm limites vagos e imprecisos, né? Você pensa
do que é uma xícara de café, uma xícara de chá, uma caneca, uma tigela. Conforme a gente vai tornando maior o objeto, ele vai se tornando uma outra coisa, né? A xícara de café é uma xícara pequena, a xícara de chá já é uma xícara maior, uma caneca já é uma entidade um pouco maiorzinha também, é mais alta. Mas veja que todas têm mais ou menos o mesmo formato ali. Tem uma coisa de ser um cilindro fechado na parte de baixo com uma alça, e conforme eu vou aumentando eles vão aumentando, vão mudando seu nome, sua função, etc. Tá? Dá para a gente supor também que essas categorias, no fim, são não se referem a nenhum indivíduo em particular e são, claro, propriedades. Veja que todas vão mais ou menos ter que assumir que existe algum tipo de conjunto de traço, eu tenho algum tipo de abstração, tá? Independentemente de a gente dizer que são entidades mentais, conceitos prototípicos, etc. O que eu tenho em comum são essas ideias aqui, né? De que eu tenho algum tipo de abstração, essas categorias são organizadas em torno de um membro típico, e nós, indivíduos, construímos uma teoria sobre o mundo, né? Que são modelos cognitivos, digamos assim. Pensa no que é tu, como eu falei, né? Na tua experiência do mundo com casa, você pode associar a ideia de casa a né? Aquela casinha típica ali de desenho. Quadradinho, janela, porta, telhado, chaminé, etc, né? Embora hoje a gente vive num, numa outra sociedade, sei lá, pensa que o indivíduo que morou a vida inteira em apartamento, o que ele, né, a visão dele de casa é outra, né? Embora casa, num certo sentido, é essa imagem caricata mesmo, mas pode ser também de um quadrado, sem um teto reto, ou pode ser um sobrado. Então, a casa tipicamente parece ser essa casa caricata, embora a experiência nossa no mundo pode envolver outras visões de casa, né? Ou imagine um indivíduo que mora numa outra sociedade, num outro ambiente, com outra experiência antropológica do mundo, para ele a noção de casa pode ser outra, né? A imagem, o conceito, ou a abstração, né? A que ele vai associar concretamente o termo casa, pode ser, né? Ou a isso que nós, falantes de português, associamos como casa, né? Ok? Nós associamos a isso, mas em outras sociedades que tenham outros elementos próximos, similares, talvez, né, ou quase sinônimos, talvez a visão que outros povos tenham do que seja uma casa seja diferente, né? Então, veja, de qualquer forma, há um elemento comum aí, né? Embora a nossa experiência no mundo seja individual, diferente, então você tem um conhecimento que é linguístico, que é, digamos, precisa ser igual para que é o que faz com que as pessoas se comuniquem, né? Eu tenho o signo linguístico, ele está associado a um conceito, uma ideia, e ao mesmo tempo está associado lá a um referente no mundo. Então, tenho que ter coincidência entre essas coisas, senão a gente não vai estar falando da mesma coisa, ok? A linguagem, numa primeira instância, é troca de informação. Se não temos concordância sobre o que estamos falando, então temos um problema, ok? Veja que normalmente isso acontece com termos mais abstratos, né? Porque daí as pessoas vão discutir sobre o que de fato estão falando quando falam de fé, de democracia, de liberdade, etc. Mas menos vão discordar menos quando, né, eu te digo, vou comprar uma casa, certamente a sua imagem vai vir alguma coisa lá abstrata, uma morada, talvez uma casa típica, talvez um sobradinho, etc. Tá? Veja que essa outra dimensão depende de conhecimento enciclopédico, de que imagens que você tem de casa, né? Uma casa de madeira, casa de material, um sobrado, uma casa no condomínio,
etc. Né? Então, veja, essas casinhas de condomínios que são bastante comuns aqui em Curitiba não são tão comuns assim em outros lugares do país, né? Especialmente lá em Florianópolis se vê muito pouco, Porto Alegre mais ou menos, mas essas casinhas conjugadas aqui que tem muito em Curitiba, não, você não vê em outras capitais do país, não, um pouco menos, talvez um pouco em São Paulo, em alguns bairros, mas no Rio muito pouco, tá? Então, nas capitais que eu conheço, se vê muito pouco esse fenômeno, né, dessas casinhas iguais conjugadas, assim, duas, três, quatro, às vezes uma do lado da outra. Ok? Então, tem um elemento aí de conhecimento de mundo que interfere também na forma como a gente conceitualiza ou abstrai as coisas, né? Veja, de algumas aulas atrás a gente falou do conceito de solteiro, né? Parece que o conceito básico é homem não casado. Se isso envolve, né, celibato, de o indivíduo não ter relação com ninguém, se é alguém que está em busca de um casamento, né? Se alguém não quer ou não quer compromisso, né? Tudo isso depende de visões sociais que a gente tem das coisas, né? Um indivíduo jovem ali nos seus 20 e poucos anos, normalmente é alguém que está em busca de algum compromisso, está em busca de casamento, etc e tal, muito mais ali nos seus 30 anos, e normalmente a pessoa ali depois dos 40 que não casou, a nossa visão típica é de que essa pessoa não casa mais, né? Não casou até os 40, não vai casar mais. Né? Eu tenho amigos solteirões, assim, digamos assim, que não casaram até agora e não pensam em casar, estão tranquilos, já têm a sua vida profissional encaminhada, etc e tal, então muito difícil que vão se casar, porque às vezes a gente pensa também, né, oxe, o cara se acostumou com a vida sozinho até agora, por que vai mudar, né? Ok? Enfim, mas veja, isso é conhecimento de mundo, né, de como a gente se relaciona com o mundo, e categoriza, né, tenta fala das coisas do mundo usando as palavras, né, uma palavra como solteiro, então pode ter diferentes implicações, né, se a gente considera a nossa visão de mundo, nossa religião, nossas ideologias, etc, preconceitos também. Ok? Bom, passemos agora então ao nosso segundo tema da aula, que são as metáforas. Bom, esse é também o tipo de fenômeno que é tratado costumeiramente dentro de uma perspectiva cognitiva, embora a gente possa falar dele também dentro de uma perspectiva mais tradicional, né? Mas a gente vai ver ele aqui dentro de uma perspectiva cognitiva, porque é o grande fenômeno da semântica cognitiva atualmente, né? Então, a semântica cognitiva parte do princípio que os nossos conceitos são criados a partir da nossa experiência no mundo, né? Então, a metáfora revela como nós categorizamos a realidade. A visão tradicional da metáfora é essa ideia de que ela é uma figura de linguagem, uma figura de pensamento, né, de caráter literário, uma forma de eu embelezar meu texto, de trazer a ele algum tipo de colorido retórico, né? Aí há algumas palavras do gramático Rocha Lima sobre o fenômeno. Diz ele, ela transporta o nome de um objeto a outro, graças a um caráter qualquer comum a ambos. A folha da árvore dá o seu nome à folha de papel, por exemplo, em razão da pequena espessura de ambos. Os escritores procuram elaborar metáforas como processo estilístico. Veja, tem a ver com estilo, tem a ver com embelezamento, né? Como um recurso, né? Aristóteles apontava como qualidades das boas metáforas a clareza, a brevidade e a novidade, que até hoje, né, os teóricos da literatura prestam muita atenção nisso, né? Quando você usa uma metáfora batida, você está usando um clichê, ok? Chamar uma mulher, né, de rosa, por exemplo,
é um lugar comum. Muita gente já fez, então não tem graça. Tá? Então, tem que ter a novidade. Já metáforas que são meio obscuras podem gerar dúvida no leitor. Como assim? A minha filha falou essa semana, o bolo morreu. Né? Que eu fiz um bolo de fubá fim de semana e o bolo baixou, né? Batumou. Aí acho que abri o forno antes do bolo terminar de assar, mas ele já estava dourado, sei lá, acho que não sei o que deu, mas provavelmente foi isso, né? Eu abri o bolo antes dele estar no tempo adequado. Daí ela fez essa, né? O bolo morreu. Você veja, não é uma metáfora muito clara, né? Se eu te falar, meu bolo morreu, você vai interpretar ali inferir tal, como assim o bolo morreu? Estragou, aconteceu alguma coisa que não deu para comer, se derrubou no chão e ele sumiu. Então, não pode ter, você pode interpretar de várias formas, não necessariamente querendo dizer que o bolo batumou, né, abaixou. Ok, então é uma metáfora que ficou um tanto vaga. Claro, mas no contexto ali em que ela falou, estava claro para todos nós aqui de casa do que ela estava falando. Mas se eu precisar explicar uma metáfora, aí é porque ela não funcionou adequadamente, né? Veja, ela é onipresente na comunicação cotidiana, seja para informar, seja no discurso técnico ou no discurso científico. Né? Um exemplo dado é esse de que argumentar guerra, né? Por exemplo, seus argumentos são indefensáveis, ele atacou todos os pontos fracos, suas críticas atingiram o alvo, eu demoli os argumentos dele, eu usei essa estratégia para vencer meu debatedor. Então a gente vê, meio que transfere elementos do domínio bélico para o domínio do discurso, da linguagem, da argumentação. Então é nesse sentido que a gente fala em domínio fonte, que é de onde vem o conceito metaforizado, digamos assim, e para onde ele vai, que é o domínio alvo. Então, guerra é o domínio fonte e o domínio alvo é a argumentação, tá? Então, como eu já disse, a visão tradicional é que a metáfora é um recurso de embelezamento da linguagem. Como o sentido literal é anômalo, o ouvinte ou leitor deve procurar um outro sentido que faça, né, que seja compatível com o que se está dizendo no contexto. Né? Veja, ele atacou os pontos fracos da minha proposta. Veja, uma proposta teórica, ou mesmo que, sei lá, prática, ela é uma coisa um tanto abstrata, né? Como que eu ataco os argumentos de alguém? Você não, você não vai lá dar um soco no argumento do cara, né? Você não vai jogar uma granada num argumento ad hominem, né? Pensar bem, literalmente, não faz sentido, né? Que a gente faça essas coisas. Então, o que ele está fazendo? Ele está se dedicando, então, a gastar, digamos, algum tipo de esforço cognitivo ou físico para fazer com que o outro mude de opinião ou que se destrua, né, a integridade das ideias do meu oponente. Né? Então, a própria ideia de debate, a gente tem uma ideia de que o debate precisa ser vencido, né, de alguma forma. Né? Essa ideia também era tinha um meme, né, antigamente, acho que era o turn down for what, né? Que o cara fazia uma coisa lá de colocava um óculos, né? Como se tipo, pô, venci, né? Ganhei a disputa. Então a gente tem essa coisa cultural também de que o debate precisa ser vencido, porque é um pouco isso que acontece, sei lá, na disputa política
os debates que ocorrem, quem vence normalmente acaba tomando as decisões. Ok? Por exemplo, agora está em debate essa história do passaporte da vacina. Devemos obrigar as pessoas a tomar vacina? Devemos exigir comprovante de que elas se vacinaram? Obrigar as pessoas? Talvez não precise ser obrigado. Vamos exigir que as pessoas se vacinem, exigindo comprovantes de vacina para, sei lá, para entrar no cinema, para trabalhar num lugar fechado, para se fazer uma festa pública. Não sei vocês, mas eu não gostaria de estar num ambiente fechado com uma pessoa que não tomou vacina. Ok? Porque essa pessoa pode estar transmitindo o vírus para as outras. Ok? Fora que as vacinas, nenhuma delas é 100% segura, né? Não garante totalmente a imunidade. Então, veja, a gente está num debate nesse sentido. Só que esse debate é feito com argumentos, né? Quem vence o debate vai definir qual é a política pública a ser adotada no município, no estado ou a nível federal, tá? Então, a gente vive, isso é política, isso é a vida na democracia. As pessoas decidem coletivamente as coisas, né? E se não concordamos com as decisões, podemos ir na justiça e questionar as decisões dos políticos ou, né, acionar os nossos representantes lá na Câmara de Vereadores, nas assembleias, né, federal, estadual, etc., para que nos ouçam. Enfim, então é nesse sentido, né, que a gente vê a argumentação, o debate público como um tipo de disputa, porque alguém vai vencer e essa pessoa que vence vai ter o poder de tomar decisões, né? Bom, uma segunda visão que ela apresenta é chamada visão romântica, né, que é evidência do papel da imaginação em conceituar e raciocinar sobre o mundo. Veja que as metáforas têm uma coisa que eu acho bem fascinante, que é essa capacidade de que elas nos permitem ver um outro aspecto do objeto metaforizado que talvez antes a gente não visse, né, propriamente. O que é uma argumentação, no sentido básico, é uma disputa de linguagem. Eu defendo uma opinião, você defende outra, vamos colocá-las na mesa e quem, né, tiver a ideia mais sensata, essa ideia mais sensata vai ser tornada política pública. É assim que acontece na política. Mas não é assim, de fato, né? Nem sempre as melhores ideias mais sensatas vencem, porque a sua ideia talvez não seja tão sensata assim, né? Eu posso discordar dela por algum interesse meu particular, por algum conflito de classe, né? Por algum interesse particular, né? Ou porque tá bom assim, para que mexer, né? Então, para que mexer com o que está quieto? Então, ideias que são aparentemente sensatas podem não ir para frente, porque, enfim, a gente vive numa sociedade em que a política também se faz por jogo de interesses, tá? Então, veja, quando a gente metaforiza o plano da argumentação enquanto um espaço de luta, de disputa, de guerra, o que a gente está dizendo é que também tem vencedor, tem perdedores, a perda pode causar danos, que a destruição de um argumento do outro pode causar danos a esse argumento, e de repente a gente perceber que, opa, talvez esse argumento não seja tão bom, porque foi destruído com facilidade,
ou talvez o indivíduo está usando, o outro está usando de alguma arma ou de algum, né? Ó, usei arma e outra metáfora, né? Algum truque sujo, ok? Então a gente, na medida em que metaforiza, você passa a olhar para as coisas de um jeito diferente, né? Você vê ali as disputas como uma espécie de combate. Isso não é bom por um certo sentido, né? De a gente ver disputa, argumentação política como uma espécie de combate. As pessoas, de a gente estar, né, um pouco nessa loucura de achar que existe um lado do bem, um lado do mal, né? Quem decide quem é o bem e quem é o mal? Eu? Você? O taxista? O motorista de ônibus? O teu deputado federal favorito? Ele decide quem é o bem e quem é o mal? E se eu tiver uma opinião diferente de você? Quem decide quem é o bem e quem é o mal? O teu pastor decide? E se o meu padre tiver uma opinião diferente? Quem decide quem é o bem e quem é o mal? Quem decide quem devemos destruir ou não? Né? Não é tão simples, não. Né? Então, a gente vê essas coisas como no plano da guerra, da disputa, onde eu preciso destruir o outro e aniquilar, talvez não seja uma metáfora muito legal, não, né? De entender a política como um campo de disputa, onde eu tenho que usar armas, às vezes concretamente, sem metaforizar, para destruir o meu oponente. Às vezes as pessoas interpretam a metáfora não como metáfora, mas como, como um uso literal. Então, veja, as metáforas nos permitem entender um domínio de experiência em termos de outro. Para existir essa função, devem existir alguns tipos de conceitos básicos, alguns tipos de conceito que não são entendidos de uma maneira totalmente metafórica, para servirem de domínio de fonte. Ok? Claro, a gente fala aqui em domínio de experiência, é porque você pensa, puxa, a guerra, talvez ela seja um pouco distante para a maioria de nós, né? Acho que todo mundo aí que nasceu pós anos 50, a gente ouviu falar de guerra nos livros, né? Nossos avós, certamente, se não foram, né, para a guerra, devem ter conhecido pessoas que foram, morreram lá, ou foram e voltaram, ou participaram da Segunda Guerra Mundial indiretamente, tiveram uma experiência real física da guerra e sabem o que de fato envolve uma guerra. Então, ou mesmo imigrantes, né, refugiados, que participaram, né, de conflitos aí recentes no Oriente Médio, ou mesmo na Iugoslávia, aí nos anos 90. A gente teve, volta e meia, tem conflitos rolando aí por esse planeta, né? Mas nós brasileiros, a maioria de nós não tem a noção concreta do que é uma guerra, a não ser pela experiência da arte, né, do cinema, da literatura, etc. Então a gente transfere ou tem uma noção de experiencial do que seja uma guerra através do relato do outro, né? Então as pessoas cogitarem fazer guerra aí para defender políticos, as pessoas devem estar com titica de galinha na cabeça, que não tem noção do que estão falando, né? Então, para existir essa função, como está dito aqui, ó, tem que ter conceitos básicos. Pensa isso na disputa, na arma, na destruição, que são os componentes básicos de uma guerra, né? Eu tenho um lado A, um lado B. Cada um deles deve achar que está do lado do bem, mas, né, tem alguma coisa em disputa, estão brigando por alguma coisa. Tem armas, tem conquista de territórios, tem destruição, tem morte, etc. Tá?
Então, esses conceitos, né, servem de domínio fonte para serem aplicados lá no domínio alvo. Alguns outros exemplos aí menos trágicos, embora, né, esse campo aqui também não é muito dos... Ai, sei lá, me fugiu a palavra agora aqui. Veja a comparação, né, de que feliz é para cima, triste é para baixo. Então, ó, a pessoa que está feliz está para cima, a pessoa que está para baixo, né, tá triste, ok? Então pensa nesses conceitos de felicidade, tristeza, né? Ou no espectro de felicidade, a gente tende a ver a felicidade como alguma coisa que está lá em cima e a tristeza como algo que está lá para baixo. Isso é muito comum nas línguas de uma maneira geral. A gente vai usar expressões dessa forma, né? Como no inglês também, I'm feeling down, por exemplo, né? Ok. Ou estou me sentindo para baixo, né? Então a ideia de tristeza, porque a pessoa que está triste ela meio que murcha, né? Já a pessoa que está feliz parece que ela está altiva, né? É diferente. Isso parece que advém dessa nossa experiência física no mundo, ou de entender a virtude como alguma coisa boa para cima, né? E a depravação ou que é algo para baixo, né? Nesse sentido que a gente fala, então, coisas como ela é uma cidadã de alta categoria, ou ela é uma pessoa de alto valor, né? Ou ela é uma cidadã de baixa categoria, ou ela é baixa em seu comportamento, né? A gente não tem uma metáfora assim, né? Ai, que baixa essa pessoa. Embora também acho que tá meio fora de moda, né? Usar esse adjetivo para se referir a alguém como alguém baixo, né? Ah, que baixo de você fazer isso, né? Talvez também advenha aí de uma visão, de uma experiência do mundo de, sei lá, pessoas que tenham um alto cargo, assim, normalmente estão numa posição mais alta, a gente diz também, né? Então tende a vê-las como virtuosas, etc. O que é melhor parece que está sempre acima fisicamente, né? Concretamente. E o que é pior está sempre abaixo, né? Ou consciência para cima, inconsciência para baixo, né? Ela voltou à tona, ela emergiu de um sono profundo. Ter controle é para cima, ser paciente do controle é para baixo, né? Ele tem controle sobre ela, quer dizer, ele está acima dela, né? Bom é para cima, ruim é para baixo, né? Eu trabalho de alto nível, eu a tenho em alta estima, que talvez isso seja uma variação dessa metáfora aqui, virtude para cima, depravação é para baixo. Bom, tem algumas características que as metáforas costumam apresentar. O fato é que elas estão longe de serem anomalias, como a visão clássica as retrata, né? O fato é que elas são convencionais, elas podem ter um grau maior ou menor de novidade, como eu dei o exemplo, né, de comparar mulheres com flores, isso que é um clichê, né, um lugar comum, chamar uma mulher de rosa, não tem um grau de novidade porque é uma metáfora já batida, a gente conhece ela. Ou então, mesmo esse campo que eu dei o exemplo, né, de que a argumentação é guerra, isso é uma metáfora que já está mais ou menos que a gente chama de convencionalizada ou cristalizada. A gente se depara com expressões como aquelas ali, que metaforizam a argumentação e não vai mais entender essas coisas como metafóricas, né? Usei sua estratégia para vencer meu debatedor. Então, o que a gente fala quando está dizendo como vencer, né? Atacar os pontos fracos do texto. Se diz, como assim atacar, né? Você está interpretando isso de fato como uma metáfora? Acho que a maioria de nós não, porque atacar nesse sentido, né? Não é agredir fisicamente, é agredir num sentido metafórico, né, figurado. Mas a gente não faz mais essa interpretação. Provavelmente você não,
não te causa uma estranheza, assim, de, opa, o que ele está dizendo com atacar os pontos fracos do texto? Ele não está, de fato, lutando concretamente, tá falando figurativamente, né? Ok, mas a maioria de nós, como eu disse, não precisa mais fazer essa metáfora, esse raciocínio metafórico, porque a palavra já se convencionalizou com esse sentido de criticar ou algo nessa natureza, né? Então aqui os exemplos que ela compara, né? O aluno voou na aula, o aluno ficou viajando durante a aula, né? Quem conhece essa expressão já sabe que ficar viajando é uma pessoa que está aérea, não está muito concentrada ali. Então viajar nesse sentido figurado provavelmente já tem um alto grau de convencionalidade, né? Já aqui no 16b, né, o computador usa seus garras para nos prender. Reparem, né, como a gente pode passar um tanto de tempo ali no computador ou no smartphone, no tablet, sem perceber a passagem do tempo, né? Quando a gente vê, nossa, meia hora, uma hora passou e você está ali, sei lá, vendo foto de estranhos ou vendo o que os outros têm a dizer sobre qualquer que seja o assunto da semana ou do dia, né? Então, às vezes, a gente perde um tempão com essas coisas e nem se dá conta. Essa ideia de que o computador nos prende ou nos aprisiona, a tecnologia nos aprisiona, talvez seja uma metáfora um tanto nova, que não está tão entranhada no nosso vocabulário, na nossa cultura, né? Embora eu acho que cada vez mais, né? Eu não lembro vocês, mas lá, sei lá, 20 anos, quando eu comecei a usar o computador, internet, etc., quando às vezes ficava navegando ali, quando via, sei lá, era 2 horas da madrugada, eu estava ali no computador, não tinha feito nada que prestasse, né? Tava jogando, tava vendo qualquer besteira, né? Então, a gente vê que é diferente de, sei lá, de você ver um filme, por exemplo, né? Às vezes um filme de 1 hora e meia pode ser cansativo ou de repente você chega ali na meia hora do filme você já quer abandonar, né? Então, enquanto a experiência de usar o computador ou a internet, quando a gente vê, o tempo passou absurdamente rápido, né? Quer dizer, não é que o tempo passou rápido, é que a gente está tão imerso na coisa que não sentiu que o tempo passou, porque o tempo não passa sempre na mesma velocidade, né? Uma outra metáfora aí. O tempo passa sempre na mesma velocidade, a gente aqui, né, fica tão imerso na coisa que não sente que o tempo passa, né? Tá. Bom, há quem diga que as metáforas podem se fossilizar ou ou morrer, né? Se cristalizar, que é a opinião do filósofo da linguagem John Searle. Para os cognitivistas, não necessariamente. As metáforas sempre estão se renovando. E, né, essa ideia de que para cima é bom e para baixo é ruim é um campo fonte sempre, né? Pode ser sempre uma fonte de metáforas, né? Veja essas expressões que hoje as pessoas usam hoje em dia, né? Ele viajou e conheceu altos lugares, ou ela é altas gata, que eu já ouvi algumas pessoas usando, principalmente no litoral catarinense, de Floripa, Palhoça, São José, o povo fala dessa forma. Então, opa, veja, o que a altura tem a ver com, né, conhecer lugares? Está dizendo qualidade dos lugares, né? Ele viajou, conheceu altos lugares. Os lugares são legais, né? Ela é altas gata, está dizendo sobre o quão ela é gata, né? O quão ela é bonita. Então, para cima, normalmente é uma coisa boa, né? Uma outra característica importante, perdão, das metáforas é que elas sempre estabelecem campos de comparações, né? Você compara tempo com dinheiro, por exemplo. Por que o tempo é alguma coisa que a gente poupa, que a gente gasta, que precisa ser usado com
com sabedoria, etc., né? A gente fala, esse livro me custou meses de trabalho, eu investi anos nesse relacionamento, né? Estou perdendo meu tempo com você. Embora não sei se é perder o tempo, não sei se a gente, bom, a gente perde dinheiro, né? Mas perder tempo é uma coisa, porque o tempo, enfim, a gente depois que perde, perdeu, né? Não tem como recuperar mesmo. Ou, mas não sei se a gente perde, né? Eu acho que é uma expressão ruim, assim, né? De usar, de dizer para alguém, eu tô perdendo tempo com você, né? Ou perdi meu tempo com você. Se pensar, puxa, uma forma cruel, né? Uma coisa cruel de se dizer para alguém, perdi meu tempo com você. Ou desperdicei meu tempo com você, né? Porque, enfim. Porque é um tempo que não volta mais, né? Você pode pensar, puxa, poderia estar com outra pessoa mais legal, etc. E tô aí com alguém que de repente não amava, ou que não era legal, enfim. Ou outro exemplo ali, o computador vai te fazer economizar horas de trabalho. Não, a gente não economiza horas de trabalho, né? Na verdade, a gente faz as coisas com mais rapidez para poder fazer outras coisas que a gente gostaria, né? Como lazer, por exemplo, né? Ou como você tem gastado seus últimos dias de férias, né? E assim por diante. Então veja como a gente usa essas expressões do campo do dinheiro para falar do tempo, né? Ou viver é uma viagem, né? A gente fala o bebê chega no mês que vem, ou ele se foi, para falar de alguém que morreu, né? A pessoa que vive é viajante, objetos de quem vive são seus pontos de chegada, os meios para alcançar seus objetivos são as estradas. A vida, a gente fala isso, é a vida nos coloca obstáculos, temos que escolher caminhos. Então, a gente tende, né, a metaforizar ou perceber a vida também como envolvendo, né, etapas, etc. Veja que inverter a relação, né, tratar a viagem como uma vida é um negócio esquisito, né? Dizer, nosso voo nasceu, por exemplo, é um negócio meio esquisito, né? Embora, como eu estou dizendo, nosso voo morreu, é esquisito, mas nossa viagem morreu, beleza, né? Nossa viagem morreu é uma metáfora legal, mas nossa viagem renasceu, nossa viagem está em coma, talvez dê, né? Nossa viagem tá meio doente, mais ou menos, né? Pensando aqui em coisas da vida que eu poderia colocar como metáforas de viagem. Tem uma outra característica importante das metáforas, é esse caminho. A gente sempre pega uma coisa muito concreta e leva ela para um outro plano mais abstrato, né? A ideia de viver com a ideia de viagem, porque viagem envolve deslocamento, envolve estrada, que são coisas bastante concretas, né? Às vezes obstáculo, às vezes alguma coisa dá errada. E viver mais ou menos nesse plano, né? A gente entende que viver também, embora você se desloque no tempo, às vezes a gente pode se deslocar no espaço, tem dificuldades que às vezes podem ser abstratas, não necessariamente são um muro posto na sua frente, um barranco na estrada que cai, um buraco uma ponte que cai, etc. Não, às vezes os desafios da vida são de outra natureza, né? Às vezes é uma doença, a falta de dinheiro, o desemprego, o país em crise, ou você quer muito uma coisa e não consegue. Então a vida às vezes nos põe obstáculos de diversas ordens. Ok? Eu comparo aqui no outro plano, né? No plano espacial, né? Cima e embaixo, e no plano abstrato a qualidade, né? Ser bom ou ser ruim, ou ser feliz ou ser triste, que a gente associa com o plano espacial, né?
A influência das metáforas é uma outra questão interessante aqui, né? Cadê? Não, essas não é as características, né? Bom, as características principais são essas, né? Um outro ponto é importante que ela discute é essa relação das metáforas com no nosso pensamento, na forma como a gente vê a realidade, o mundo, né? De usar uma metáfora para ver no sentido de entender as coisas, né? Se eu vi uma coisa, opa, eu posso ter entendido, né? Ah, veja onde você quer chegar. Se eu falar dessa forma, né? Ah, tô vendo onde você quer chegar, quer dizer, eu entendi o que você quis dizer. Ou ter no sentido de posse física, por o sentido de posse abstrata, né? Tem um lápis com ter certeza, ter medo, né? Ou ter uma doença, tenho cachumba, por exemplo. Né? Você não tem aquilo fisicamente, né? Aquilo está contido em você. Né? Ou no toque, né? A ideia de toque como percepção também, né? Seu texto me tocou profundamente, suas palavras me tocaram. A gente fala, suas palavras me machucaram. Então, veja como a gente usa, né, no plano físico para expressar da experiência, né, física, do tato, para falar de compreensão de sentimentos, né? Então, veja, a mudança semântica ocorre também por tendências mais ou menos universais de metaforização aí, né? Várias línguas românicas a gente usa o verbo ver no sentido de entender, ou o verbo ter no sentido né, de ter coisas concretas e abstratas, né? Ou usar aqui um exemplo, né, usar verbos de movimento para falar do futuro. Veja que eu vou te visitar, eu estou usando um verbo ir no presente, mas ele significa futuro. O verbo ir mais um verbo no infinitivo, o verbo ir no presente mais um verbo no infinitivo significa futuro, como no francês também. Elle va acheter du pain é o verbo ir no presente do indicativo mais um verbo no infinitivo. Essa junção, né, significa futuro, porque o verbo sozinho não significa futuro. É a soma das duas coisas, tá? Como no inglês, I'm going to visit you next week. Eu estou falando do futuro, né? Não do presente. É uma ação que vai acontecer. Mas veja, eu estou usando um verbo de deslocamento, o verbo ir, going to, também numa espécie de presente, que é o progressivo, ou o gerúndio, tá? Então é muito comum que nas línguas se use o verbo ir para expressar a ideia de futuro. Veja, o verbo ir envolve deslocamento no espaço, no seu sentido concreto. No sentido abstrato, que é aqui, ele não está sendo usado no sentido concreto. A função única desse verbo aqui é expressar futuro, ok? Ele não está dando ideia de deslocamento no espaço, ele está dando ideia de deslocamento no tempo, ok? Tanto é que a gente fala, eu vou ir, para falar do futuro. Então, eu uno o verbo ir no presente, no sentido abstrato, com o verbo ir no infinitivo, no seu sentido concreto. E sem ser redundante. Esse é o ponto. Ela fala também dessa ideia de esquemas de imagem, que tem alguns autores que vão dizer que alguns esquemas abstratos, que vão ser chamados aí de esquemas de imagens, que são mais ou menos bastante regulares na formação de metáforas, né? Então, seria uma forma de tentar entender como a nossa experiência física no mundo forma novos conceitos. Então, esses conceitos permitem, né, ou esquemas, nos permitem organizar cognitivamente as relações entre as entidades no mundo. Né? Um dos esquemas é o esquema do recipiente. Eu tenho um recipiente que contém alguma coisa. Né? Por exemplo, ele está fora da minha vista, eu estou ali no recipiente, na vista, mas o meu objeto está lá fora, né? Não tenho nada em vista. Então, veja, ter em vista. Ter envolve posse, continência. Não vejo onde você quer chegar. Né?
Coloquei muita energia nesse trabalho. Né? Onde você quer chegar, o local onde se chega é um continente, alguma coisa que contém, né? Eu não estou vendo aonde é esse local onde você quer estar, né? Eu coloquei muita energia no trabalho. A gente pode ver o trabalho como um recipiente no qual a gente coloca coisas, né? E essa coisa também é abstratamente a força à disposição, né? Um outro esquema importante é o esquema de trajetória, que daí já envolve deslocamento, né? Estou quase lá, né? Essa ideia de que eu tenho um objetivo, e esse objetivo envolve um tipo de deslocamento, mesmo que seja um deslocamento metafórico, né? Ou esse é o ponto de partida da pesquisa. A gente entende uma pesquisa também como uma trajetória em que a pessoa vai ter que percorrer uma série de passos. Ó, a ideia de passo também está aí, ó, mais uma metáfora, para chegar em algum lugar que é um resultado, uma descoberta, etc. Bom, nesse sentido, né, a gente pode pensar um pouco agora, para finalizar nossa aula, sobre a polissemia. Como a gente viu, a polissemia, numa visão referencial, é o fato de que o mesmo signo tem vários sentidos e, portanto, pode ter vários referentes ou denotações. Né? Posso usar um mesmo signo linguístico para alcançar diferentes coisas lá no mundo. Né? Na perspectiva cognitiva, a metáfora como mecanismo é um mecanismo de ampliação de sentido das expressões linguísticas. Pensa no caso das preposições, é um caso bastante comum, né? Que a gente pode ter ideias muito concretas, né? Num lugar de, por exemplo, a gente viu o caso do D, que pode indicar a procedência, o queijo de Minas. Procedência é uma ideia bastante concreta, né? Mas agora o livro do Paulo, você pode dizer, puxa, agora tem uma coisa metafórica, né? Aí o livro do Paulo, no sentido que é o livro que o Paulo escreveu, ou pode ser mesmo que seja o livro que o Paulo tenha, o Paulo pode ser visto metaforicamente aí como a procedência do livro. O livro veio do Paulo. Mesmo que no sentido de que ele criou o livro veio dele. Ele é a fonte do livro. No sentido de em que livro do Paulo eu estou me referindo ao livro do qual o Paulo detém a posse, a mesma coisa. Posso visualizar o Paulo como a fonte do livro. Ou o copo de vidro. Opa, também eu posso ter uma metáfora aí, de imaginar que o vidro é o material do qual o copo foi feito, portanto, o vidro é a fonte, foi dali que veio o copo. Até a gente chegar aí no copo de cerveja, que daí já é a função, veja que daí a função já é uma ideia muito mais abstrata. Da onde que veio? Aí vocês me pegaram, aí eu não sei. Porque o copo de cerveja é o copo para beber cerveja, não é um copo feito de cerveja. Nem veio da cerveja, né? Então, como é que a gente vai interpretar, chegou nesse D para estabelecer uma relação entre função, né? Objeto e sua função? Não sei. Tá? Não sei mesmo. Outros exemplos aí, né? A ideia de lugar, embora possa ter a ideia do esquema do recipiente, né? A água no vaso, a água está dentro do vaso, certo? O rachado no vaso, o vaso está rachado, trincado, e está na superfície, não está dentro, né? O pássaro no campo, o pássaro não está dentro do campo, ele está sobre o campo. A lacuna no canto, ela não está lá dentro do canto, né? Os músculos na perna, e os músculos estão dentro da perna. O bloco na caixa, o bloco está dentro da caixa. Ok? E assim vai, né? Então a gente pode ter uma ideia do em, né? Como expressão do lugar, a partir dessa ideia, né, da entidade do. Eu tenho uma entidade, um recipiente, né? Sempre a ideia de um recipiente ali, de uma entidade, né? A agulha na caixa. A agulha está dentro da caixa, né? Ok? Ou a cadeira no canto. A cadeira não está dentro do canto.
Ok? Está naquele lugar que a gente abstratamente chama de canto. Então, para concluir a nossa aula, a gente viu 3 conceitos principais, né? Falamos extensamente aí sobre protótipos e metáforas. Então, pensando aí protótipos de uma maneira geral, né? A gente viu que eles podem ser tratados como conceitos mentais graduais. E vimos as noções de conceito de condições necessárias suficientes e de que os protótipos são conceitos que são organizados em termos de um membro típico e de membros periféricos. Vimos também as metáforas, falamos de noções básicas aí, especialmente eu destaco aqui 2, né? A ideia de que as metáforas envolvem um domínio fonte e um domínio alvo. Elas são uma espécie de comparação, né, entre esses domínios, em que o movimento é muito importante, né? Sempre o domínio fonte parece ser mais concreto e o domínio alvo para o qual eu vou transferir alguma coisa, essa transferência é sempre de alguma coisa mais abstrata, né? Ok, pensa em como a gente fala, por exemplo, de homens trabalhadores usando metáforas que envolvem força, né? Ah, ele é um cavalo, é um touro, é uma máquina, é um trator, sei lá, para metaforizar, por exemplo, o cara é uma máquina para trabalhar, quer dizer, o cara não cansa, não descansa, não para, é forte, etc. Então, veja, sempre são coisas muito abstratas, né? De não se cansar, trabalhar incansavelmente, não parar, etc. e tal. Ok? Embora tenha muitas metáforas de xingamentos que são meio obscuras também, né? Se a gente pensar. Mostra lá, cavalo. Por que cavalo pode ser um elogio para, se eu estou falando de uma pessoa que trabalha bastante, mas pode ser também uma ofensa se eu estou falando de educação, por exemplo, né? Não, fulano é um cavalo, né? No sentido de que, sei lá, não é delicado, é grosseiro, etc e tal, né? Embora cavalos, sei lá, bem adestrados, podem ser até bem delicados, se pensar bem, né? Mas, ou de dar patada, nesse sentido também, que é outra metáfora, né? De agredir as outras pessoas com coices, e a gente vê também o coice como uma metáfora para alguém que agride o outro verbalmente, etc. Ok? Então veja que nesse sentido a polissemia surge, né? Ou ela é um fenômeno que ganha musculatura, digamos assim, ó, uma metáfora aí, né? Ah, na medida em que a metáfora é um recurso para que eu crie novos sentidos para elementos, para signos que já existem, né? Então, a metáfora é um mecanismo linguístico de eu atribuir novos sentidos a palavras que já existem. Veja que é mais simples, né? Eu inventar novos usos para uma palavra, né? Metaforizando ela cada vez mais, né? Fazer sempre nesse processo, né? Do concreto para o abstrato, do que eu inventar um novo conceito. Uma nova ideia de posse, por exemplo, de uma posse abstrata. Por que eu precisaria ter um novo vocábulo que me indicasse posse concreta e posse abstrata? Se o ter faz isso maravilhosamente bem, né? Eu tenho um lápis concreto, ao passo que, sei lá, eu tenho dor de cabeça, eu tenho medo, é mais abstrato. Então, é de se esperar que numa língua qualquer, se eu tenho um verbo como ter, que indica essa relação de posse, ele possa ser usado tanto para posses concretas quanto para posses abstratas. Né? Ok? Então veja que a mesma coisa dá, né? A ideia de dar ou a ideia de ser ou de estar, verbos que a gente usa muito
no nosso cotidiano, eles acabam tendo múltiplos sentidos, justamente porque conforme a gente vai usando eles, eles vão ganhando, sendo forçados, né, digamos assim, via usos metafóricos, a adquirirem novos sentidos figurados. E esses sentidos vão se convencionalizando. Ok? Então, essa era a história que eu tinha para contar para vocês sobre protótipos e metáforas. Esse é o primeiro conteúdo desse módulo que vai tratar de semântica cognitiva. Na próxima semana, nós nos vemos para falar de papéis temáticos. Então, era isso. Uma boa semana a todos. Até lá.